Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto deste domingo e vamos ter um momento de oração enquanto ouvimos o nosso prelúdio. Louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos a Deus e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos a Deus pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Olá, irmãos, muito bom dia a todos nesta manhã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Nós estamos comemorando hoje o Dia do Pastor e eu quero deixar nesta manhã um pequeno trecho da Palavra de Deus para o nosso querido pastor e para todos os outros amados pastores da nossa igreja 22 de novembro.
Esta mensagem se encontra na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. E aqui a gente já vê a palavra prontidão, ou seja, esteja pronto a tempo e fora de tempo. Sabemos como é difícil a vida diária, o dia a dia de um pastor. Mas que o Senhor esteja sempre abençoando a sua vida, pastor Felipe, e que você esteja sempre sendo essa pessoa pronta, sempre em prontidão, para pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe todos os nossos amados pastores desta igreja 22 de novembro. Amém? A palavra pastor, eu vou falar sobre a letra A. A de amor. Um homem que às vezes tem que agir como um super-homem. Um líder que às vezes tem que agir como um servo. Um servo que às vezes tem que agir como um líder. Um filho que tem que agir como pai. Um pai que tem que agir como filho. Um amigo que tem que agir como crítico. Um crítico que tem que agir como companheiro. Um dono que tem que cuidar daquilo que não é seu. Tudo isso na forma de um único ser, de um único homem, o pastor. Pastor de ovelhas. Pastor das ovelhas do Senhor. Foi por isso que Deus deu a cada um algo especial. Um fruto. O fruto do Espírito Santo de Deus. Esse fruto é composto de características específicas que não podem faltar naquele a quem ele escolheu para conduzir suas ovelhas. A primeira de todas é o amor. Aquele que é detentor da guarda das ovelhas do Senhor tem em primeiro lugar amor às ovelhas. Amor incondicional, amor sem igual, amor que não olha defeitos, amor abnegado, amor que gera amor. Bom dia. O pastor, ele é solidário, né? Ele tem esse dom também na vida dele. Apesar de ter vários dons, né? Todo pastor, ele tem esse desejo no coração de ajudar, de se preocupar com as pessoas, de cuidar, né? De orar, interceder pelas pessoas, de estar junto, caminhar, né, acompanhar a vida das suas ovelhas. E não tem aposentadoria não tem, né? É uma coisa que já está dentro dele e ele busca em todos os instantes de sua vida, independente dele estar à frente da igreja, dele já estar né, com uma idade avançada, apareceu alguém precisando de uma palavra, precisando de um incentivo, de um carinho, de uma ajuda, né? Tá ali o pastor, ele sente aquele desejo no coração e ele vai conversar com a pessoa, vai procurar ajudar, vai procurar orientar, né? Descobrir um caminho para resolver os problemas. Então esse é o pastor, dotado desses dons e de muita solidariedade. Que Deus continue abençoando os nossos pastores. Amém. Trabalho. Os pastores estão sempre prontos ao trabalho, assim como cuidando das suas ovelhas, alimentando com a palavra do Senhor. O seu trabalho não tem hora, é árduo. Muitas vezes ele deixa sua própria família para estar cuidando das suas ovelhas. Pastores, Deus disse que nunca seria fácil, mas que te daria forças para que vocês pudessem chegar até a etapa final. Que Deus continue abençoando o trabalho dos pastores. Otimista. Otimista é aquela pessoa que acredita que tudo vai dar certo, que nada é considerado impossível.
Ser otimista é ter atitudes seguras em face aos problemas humanos e sociais e considerá-los passíveis de uma solução positiva. Não desiste nunca. O pastor tem esse papel diante da igreja, a responsabilidade de cuidar, proteger, sempre ter uma palavra de ânimo e esperança para aquele que está abatido. Neste Dia do Pastor, queremos homenagear a todos os pastores que, com seu otimismo diante das adversidades, nunca desiste de lutar pelo seu rebanho e nos lembra de todos os dias confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. 10 de renúncia. Renunciar é não querer aquilo que lhe é devido de direito para beneficiar o outro. É dar, é repartir, é dividir, é chorar quando lhe é devido sorrir. É sorrir quando no momento você quer só chorar. É ser forte quando você está se sentindo fraco, para amenizar a dor do outro. Mas em todo tempo, sempre que possíveis, lá estão eles, os pastores, nos aniversários, nas reuniões, nas cerimônias fúnebres. Pastores, parabéns pelo dia de vocês. Que Deus os abençoe. Olá, meus irmãos. Hoje é domingo, dia 14 do mês de junho do ano de 2020. Amanhã completamos 3 meses com a nossa igreja fechada, mas nada tema. Nós vamos vencer e eu creio que nós já estamos a ponto de reabrir. Estamos só esperando uma palavra do prefeito. E assim que ele mudar o estágio de laranja para amarelo 2, então nós vamos poder reabrir as nossas portas, nós vamos dar as informações devidas. Não temam que a gente já vai voltar se tudo der certo, se Deus abrir essas portas para nós. Hoje voltamos então a tratar sobre a questão do relacionamento com Deus. E eu quero propor a leitura que está em Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. Mais uma vez, o jovem rico. Volta e meia eu me deparo com esse texto, porque eu acho que é um texto que tem muito a nos ensinar. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a você mesmo. Tenho obedecido todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá e venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste porque tinha muitos bens. Veja bem, esse homem não estava disposto a trocar aquilo que estava nas suas mãos, aquele conforto que os bens lhe davam, aquela suposta segurança que a riqueza lhe dava. Ele não estava disposto a trocar aquilo por um tesouro dos céus. Pois ele perdeu, hein? Esse rapaz simplesmente ele foi convidado, meio que convidado, para ser o 13º apóstolo. Você já pensou nisso? Vai, vende tudo que você tem e vem e me segue. O autor da vida convida esse homem
e ele declina. E a palavra diz que ele estava muito triste, porque ele possuía muitos bens. Nesses nossos dias, nesses nossos tempos, o homem atual tem muita coisa também à sua disposição. Nós temos a internet, isso aqui onde a gente está agora, esse espaço, é um espaço democrático, meio que todo mundo tem acesso à internet, pelo menos aqui nas grandes cidades, né? É muito mais fácil você ter acesso hoje à informação do que foi em qualquer época do passado. Nós temos supermercados, nós não precisamos caçar para sobreviver. Nós temos medicina, nós temos antibióticos, nós temos uma taxa de sobrevida altíssima. O homem hoje vive 80, 90, muitos chegam aos 100 anos. Coisa que apenas 2 gerações para trás não era assim. Nos anos 40, nos anos 50, era comum as pessoas viverem no máximo até uns 60 anos. Já eram velhos, idosos. Quanta coisa mudou, quanto acesso a tanta coisa nós temos hoje. Já pensou que Salomão, em toda a sua glória, não tinha o vaso sanitário que você tem em casa? Que você vai lá, aperta um botãozinho, sai água e leva tudo aquilo embora? Está melhor que o rei de Israel, o rei mais rico e mais sábio de Israel, meu irmão. No entanto, todo esse conforto de nós termos desenvolvido um ar-condicionado para nos proteger do calor extremo, roupas e outros métodos de nos aquecermos nos frios extremos, e nós temos tecnologia para fazer tanta coisa. Nada disso trouxe ao homem alegria, muito pelo contrário, vivemos hoje uma das gerações mais tristes de todos os tempos, onde a depressão é uma triste realidade, os números não mentem. E o jovem rico saiu dali triste porque tinha muitos bens. Eu te pergunto, será que dali ele saiu para ficar mais feliz? Será que ele viveu uma vida feliz depois disso? Alegre? Eu quero crer que não. Quero mesmo crer que não. Porque faltou a ele algo que Cristo mesmo havia falado a ele. Olha, deixa isso tudo para lá que você vai ganhar um tesouro no céu. E que tesouro? De que tesouro Cristo estaria falando? Vamos voltar a alguns capítulos. Aqui é o capítulo 13. Verso 44 ao 45 ou 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo e, em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. Meus irmãos, o reino de Deus, apontado aqui pelo Senhor Jesus e mostrado como um tesouro ou uma pérola, essa parábola que está aqui apenas alguns capítulos antes da história real que aconteceu com aquele jovem rico, já nos mostra em preâmbulo aquilo que viria e que continua vindo e que vem sobre todo aquele que decide reter a sua vida. Sem surpresa nenhuma, porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele, porém,
que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á. O reino de Deus ele é feito de trocas. É impossível entrar na vida eterna sendo a mesma coisa que nós éramos antes de nos encontrarmos com Cristo. Um homem e uma mulher não pode chegar cheio dos seus pecados e dizer na porta do céu: oi, dá licença que eu estou entrando. Não, não pode. E por que não pode? Simplesmente porque quem manda no céu é Deus. O céu é dele. A vida eterna pertence a ele. E se ele criou, ele estabeleceu as regras. E a regra dele é: pecador não entra. Todos, e quem é pecador? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens são pecadores. E não vai para o céu? Não, porque o salário do pecado é a morte. É preciso abandonar o pecado. É preciso trocar o fardo pesado do pecado pelo fardo leve. E somente Cristo pode fazer essa troca, somente Ele pode fazer essa troca de tirar de sobre nós o fardo pesado do pecado e colocar sobre nós o fardo puro, santo e leve que só Ele pode dar. Somente Deus pode tirar de nós um coração de pedra, tira do homem esse coração de pedra e coloca nele um coração de carne. Somente Deus pode tirar o homem do seu estado de morte e colocá-lo na vida. Somente Deus tem esse poder. Tal é a importância, portanto, do relacionamento com Deus. E este jovem rico resolveu que não queria. O mais importante de tudo aqui não é o momento que esse jovem viveu, não eram os bens que ele tinha, não é o que ele foi fazer depois com os bens. Nada disso importa. O que importa é que naquele momento aquele jovem teve sobre nas suas próprias mãos as decisões sobre se ele viveria eternamente ou não. Se eu fosse criar alguma coisa, digamos que eu criasse um robô. Tenho lido alguns livros de Isaac Asimov sobre robôs, então eu estou meio que pensando nesse assunto durante um tempo. Mas se eu criasse um robô, eu me debruçasse sobre a parte física, né, o corpo daquele robô, desenvolvesse mãos, braços, pernas, o corpo de um modo geral, a cabeça, os olhos, e depois ainda me desse ao trabalho de juntar tudo aquilo num software, numa programação que fizesse com que aquele robô funcionasse. Como você acha que eu faria esse robô? Eu pegaria e soltaria ele por aí para quem quisesse pegar e fazer o que quisesse? Não. Esse robô seria meu. Esse robô faria o que me agrada, o que eu quero que ele faça. Seja para me divertir, seja para amenizar o meu trabalho de alguma forma, mas ele seria meu. E, portanto, como ele estaria ali para me servir, jamais eu daria liberdade a ele. Escreveria um programa bem amarradinho, bem enxutinho, de modo que aquele robô servisse aos meus propósitos e aos meus desejos. Acontece que Deus não é assim. Acontece que o Senhor criou o homem e dotou o homem de uma coisa chamada livre-arbítrio. E o jovem rico estava exercendo aqui o seu livre-arbítrio. Quando ele disse, não quero, ele saiu. Ele nem disse nada, na verdade, ele simplesmente saiu, dizendo que não queria, negando-se a um relacionamento com Deus. Ele deixou a oportunidade passar, a oportunidade de deixar de ser um homem natural e pecador e passar a ser um homem espiritual.
Deus estava ali na pessoa de Cristo fazendo aquele convite a ele. Mas o homem natural, muitas vezes, ele está tão ensimesmado, ele está tão pensando nas próprias coisinhas dele, muitas vezes nos seus próprios pecados, que ele não consegue olhar em perspectiva e ver adiante o que virá. Também não consegue olhar em retrospectiva e ver o que passou e os erros que foram cometidos, de maneira a evitá-los. Não, muito pelo contrário, nós ouvimos gente falando assim: nesta vida eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Pessoa que diz uma coisa dessa não tem a menor noção de quantas pessoas ela magoou durante a sua vida, quantos erros ela cometeu e de como a mão de Deus vai pesar sobre ela. O jovem rico não aceitou um relacionamento com Deus ali na pessoa de Cristo, porque ele estava confortável, porque ele tinha muitos bens. Tal tem sido o pensamento de muitos hoje. Aliás, desde sempre, né? Pedro mesmo pergunta: Senhor, é possível entrar um rico no reino de Deus? Quando o Senhor diz: olha, é mais fácil passar um camelo por uma ponta de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí Pedro pergunta: mas isso aí é impossível? E Cristo vai dizer: olha, não há impossível para Deus. A questão da riqueza é, sim, um fator de dificuldade. Mas tem muito pobre por aí também que não quer saber de Deus, porque não quer mudar. Pobre que eu quero dizer, financeiramente, não quer mudar, ele quer continuar sendo o que ele sempre foi. Se um não quer trocar a sua vida de ostentação, os seus carrões, tem medo de que Cristo bote a mão no seu carrão, no seu apartamento de frente para a praia, nas suas viagens internacionais, nos seus, sei lá, nos seus fundos de investimento. Outro, por outro lado, troca Cristo por uma coisa ainda mais banal e mais barata. Não, eu não quero trocar a minha cerveja. Não quero. Que se eu virar crente, eu não vou poder beber a minha cerveja. Não, eu não quero não, porque eu não vou poder fumar o meu cigarro. Entendeu? Portanto, o problema não está na riqueza, o problema está no homem e na compreensão que o homem tem, ou melhor, que o homem não tem, do que é um relacionamento com Deus. Por isso, talvez muitos se enganem dizendo: mas se Cristo fizesse essa mesma proposta que ele fez ao jovem rico, deixa tudo que você tem, vem e me segue. Se ele fizesse essa proposta, alguém que talvez tivesse uma roupa do corpo e a escova de dente no bolso, talvez acontecesse, talvez o rapaz fosse. Que nada. Nada. Tem gente que troca Cristo por uma... Eu acabei de falar aqui, pelo cigarro e pela cerveja. Por nada. Aquele jovem achava que tinha tudo, mas ele não enxergava Cristo como ele era, sublime, superior às riquezas e às honras desse mundo. Era preciso que aquele jovem enxergasse a Cristo como aqui as parábolas que acabamos de ler em Mateus 13, como um tesouro pelo qual vale a pena fazer qualquer esforço, como uma pérola de grande valor. O reino de Deus, ele não é feito para qualquer um. O reino de Deus, ele é feito para o homem e para a mulher que estão dispostos a abandonar toda a sua vida por Cristo. Vou repetir: a abandonar toda a sua vida por Cristo. O nome disso se chama conversão. Estava indo numa direção, agora vou em outra direção. Tinha muitos bens na minha vida, mas eu vendi todos os meus bens. Comprei o terreno onde havia um grande tesouro, porque agora eu só quero o tesouro para mim. O que me preocupa também, meus irmãos, é que Satanás tem moldado a mente que já é doentia do homem atual. E tem moldado numa mente única, globalizada, em que todo mundo está pensando formatadamente do mesmo jeitinho. A mídia tem feito esse trabalho
e o homem cada vez mais tem pensado igual. Aqui nos Estados Unidos, na Alemanha, na África, na Ásia. A cada dia a nossa mentalidade tem sido formatada de modo a que nós vamos nos conformando com este mundo. Por exemplo, a própria noção de certo e errado. A noção de certo e errado hoje foi de tal forma modificada que hoje ela é algo abstrato, portanto intangível, e por isso ela é relativa e relativizada. O certo para mim não é necessariamente o certo para você, e então ela passa a ser pessoal, ou melhor, personalíssima. Porque o meu certo é diferente do seu certo. O que para você é errado, para mim é certo. Mas sabe qual é o grande divisor disso tudo? Onde o limite de certo e errado vão estar agora? No indivíduo. Porque eu posso estar fazendo algo que não é bom para você, que está errado para você, está certo para mim, está errado para você, mas eu estou fazendo e não está te prejudicando. Se não prejudica ninguém, se fizer mal, faz mal somente a mim, então não faz mal a ninguém. Essa é a lógica desses nossos tempos. Acontece que a pessoa que faz uma coisa dessa, que pensa uma coisa dessa, ela nem se apercebe que, na verdade, está fazendo mal, não só a ela mesma, como a toda uma sociedade. Uma sociedade que não tem parâmetro de certo e errado. E o homem atual, ele não tem mais esse parâmetro. Então, o que era errado antigamente passa a ser certo, e o que era certo agora passa a ser errado, e assim vai a humanidade. Só para ficar em um exemplo, volta e meia tem um gênio aí postulando a liberação das drogas. E a conversa é sempre essa, mas o que que tem? O que que tem? Eu posso fumar o meu baseado e não vai fazer mal para ninguém. Se estiver fazendo mal, faz só para mim. E ninguém tem nada a ver com isso. E a sociedade cada vez mais vai atrás desse tipo de discurso, e a liberação das drogas vai acabar acontecendo cedo ou tarde, porque a mentalidade, que é a primeira coisa para se mudar a legislação, já está mudando. No direito, nós temos 3 fontes básicas do direito, que são a lei, a jurisprudência, que é o que os tribunais determinam, julgam, e o costume. E quando os costumes começam a ficar massificados, eles começam a bater na jurisprudência. Os juízes já começam a ver, a reconhecer aquele costume. E por último, como direi, num sistema legal como o nosso brasileiro, que é um pouquinho mais travado, por último vai mudar a lei. Um exemplo é a questão do casamento homossexual. Não tem lei permitindo casamento homossexual, mas a mídia impôs, e a sociedade, ano após ano, após ano, após ano, após ano, após ano, após ano, foi ouvindo e enchendo a sua cabeça e normalizando algo que nunca foi nosso costume, e de repente chegou de tal forma, com tal força, que o STF deu ganho de causa e julgou que sim, o casamento é possível entre homem e mulher e mulher. Enquanto, olha só, enquanto não houver lei que assim o diga. O próximo passo seria a mudança da lei, entendeu? Costume, jurisprudência, lei. Isso tem acontecido porque Satanás tem moldado a mente da nossa sociedade de tal forma que a nossa noção de certo e errado está mudando. E a medida de certo e errado hoje não admitem mais um parâmetro único, um paradigma. Ela está pulverizada, está um pedaço em cada um, ou seja, cada um acha o que é certo e o que é errado. Estamos igual àquele tempo lá dos juízes da Bíblia. Não funcionou naquela época e não vai funcionar para a nossa geração também. E os grupos sociais hoje, principalmente com essa praga, repito, praga
das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tudo de ruim, pode observar, vem dali. Por quê? Porque o homem está ali. Seria uma coisa legal para você encontrar pessoas do seu passado, gente que foi morar fora, e você poder conversar, e você poder matar a saudade. O princípio da rede social era esse. Hoje virou um palco de guerra ideológica e política. E virou um palco desigual, porque acabou a discussão. A partir de agora, o Twitter, Facebook e também o Instagram e outras redes sociais de menor alcance, eles têm começado a cortar comentários, cortar postagens que vão contra aquilo que a grande mídia tem postulado. Resultado, o discurso hoje é monocórdico, só se pode falar algo em uma direção, ninguém mais pode discordar, porque se discordar simplesmente vai ser cortado ou vai ter o seu post anulado, apagado, inclusive chefes de Estado têm sofrido com isso, não se pode mais discordar da grande mídia, e o discurso como eu disse ainda agora, é monocórdico, é numa direção só. Não se pode discordar, portanto, acabou a democracia, porque democracia, que eu saiba, é o direito que cada um tem de exprimir as próprias opiniões, sendo que se houver algum abuso, né, na expressão dessas opiniões, então essa pessoa pode ser processada e pode pagar pelos seus abusos. Agora, cortar o discurso é complicado. Por que isso tem sido feito? Porque o homem atual ele tem tido a sua mente feita por Satanás. E o cristão ele se vê a cada dia mais perplexo com o mundo. Perplexo porque o seu norte moral é dado pela palavra de Deus, é dado por um Deus com quem ele tem relacionamento. Um Deus que revelou a sua vontade, que revelou a sua mente para nós, os ditames bíblicos. E, consequentemente, a nossa mentalidade deve ser forjada a partir desses parâmetros, de certo e errado, que estão na Bíblia Sagrada, que nos revelam a mente de Deus. Por que isso? Porque nós, ao contrário do jovem rico, deixamos tudo o que nos prendia para nos prendermos a Cristo. Nos desconectamos do mundo para nos conectar a Cristo. Então nós nos vemos cada vez mais perplexos com a realidade desse mundo. Irmãos, não pode haver alianças entre a luz e as trevas. É preciso que transformemos a nossa mente até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Está difícil. Está complicado. Nunca foi fácil. Mas nesses tempos em que as redes sociais e a internet, de um modo geral, ressuscitaram a Torre de Babel. E a Torre de Babel, desse momento, me parece que vai adiante, que vai funcionar, porque todos os homens têm apenas um olhar para apenas uma direção, e essa direção não é a direção de Cristo. O mundo não vai melhorar. O que precisa melhorar somos nós. E como é que nós melhoramos? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Já entregou o teu caminho? Já deixou tudo que te prendia? Ou você está preso como o jovem rico? Confia em Deus? Mas confia de verdade, a ponto de deixar tudo aos pés da cruz. Pode entregar. Pode confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Busque relacionar-se com Deus. Busque cumprir o desejo e os desígnios que o Senhor tem ensinado na sua palavra.
Assim você não será confundido. Assim a sua mente não vai se conformar com esse mundo. Não é isso que Paulo nos ensina? Ele nos roga para que não nos conformemos com esse mundo, mas que tenhamos a nossa mente renovada em Cristo. Você e eu possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque temos a mente de Cristo, porque lemos a palavra de Deus, porque aprendemos sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, porque o jovem rico já veio, teve a sua chance, viveu como quis, morreu, não sabemos como, mas que morreu, morreu. E um dia nós vamos morrer também. Quando morrermos, a nossa decisão estará selada. Ou andamos com Cristo agora, ou vamos empurrando indefinidamente e vamos acabar ficando pelo caminho, como o resto do mundo que nos cerca. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos ajude a ter firmeza para continuar caminhando e vencendo em nome de Jesus.